Fala pessoa, o que tem em Taiwan que gera tanto interesse por parte da China em querer unificá-la? E como que uma unificação de Taiwan e China pode impactar você e o mundo? A China vê Taiwan como uma província separatista que um dia voltará a estar sob o controle de Pequim. No entanto, Taiwan se vê como um país independente com sua própria constituição e líderes democraticamente eleitos. Tanto que no dia 13 de janeiro, sábado passado, houve eleições em Taiwan e na semana das eleições, no dia 9 de janeiro, um satélite chinês foi lançado sobre o território taiwanês, gerando aqui um alerta na população da ilha. A agência de notícias estatal chinesa informou que a China havia lançado um novo satélite astronômico. Só que a China não havia anunciado anteriormente o lançamento do satélite e não forneceu nenhum detalhe aqui sobre o seu plano de voo. O ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, descreveu o lançamento como parte de um padrão de perseguição a Taiwan, assim como os casos recentes de balões chineses vistos sobre a ilha. Segundo ele, todos esses tipos de táticas são classificados como atividades de zona cinzenta e continuam a lembrar as pessoas lá em Taiwan que existe o perigo de guerra entre Taiwan e China. O presidente da China, Xi Jinping, declarou diversas vezes que planeja reunificar Taiwan e China, preferencialmente de forma pacífica. E onde fica Taiwan? Taiwan é uma ilha a cerca de 160 quilômetros da costa sudoeste da China. Ela fica aqui na chamada primeira cadeia de ilhas, que inclui uma lista de territórios aliados dos Estados Unidos, como o Japão, Coreia do Sul, e que são cruciais para a política externa americana. E assim, em que a China se baseia para sustentar uma unificação de Taiwan? De acordo aqui com fontes históricas, a ilha ficou sob controle total chinesa pela primeira vez no século 17, quando a dinastia Qing passou a administrá-la. Em 1895, eles entregaram a ilha ao Japão depois de perder a Primeira Guerra Sino-Japonesa. A China tomou a ilha novamente em 1945, depois que o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. Porém, depois que uma guerra civil eclodiu na China continental entre as forças do governo nacionalista e o Partido Comunista de Mao Tse-tung, os comunistas venceram e em 1949 assumiram o controle em Pequim. Os membros do Partido Nacionalista fugiram para Taiwan, onde governaram pelas próximas décadas. A China cita essa parte da história para dizer que Taiwan é, na sua origem, uma província chinesa, mas os taiwaneses citam a mesma história para argumentar que nunca fizeram parte do Estado chinês moderno ou da República Popular da China, que foi estabelecida sob Mao em 1949. E qual que é a importância de Taiwan para o mundo? A ilha de Taiwan produz a maioria esmagadora dos chips mais avançados do mundo. Só em Taiwan são 14 fábricas da empresa que é a maior produtora de semicondutores do mundo, a TSMC. Os chips são a base dos componentes eletrônicos como transistores, diodo e circuito integrado, que formam aqui a espinha dorsal dos dispositivos eletrônicos modernos, como smartphones, computadores, veículos, ferramentas digitais como armazenamento de dados, conectividade, inteligência artificial, realidade virtual e por aí vai. Para você ter uma ideia, um carro novo tem em média de 1000 chips. Então assim, máquina de lavar louça tem chip, cafeteira também tem, praticamente qualquer coisa com botão de liga e desliga tem chip. Então assim, dá para perceber a quantidade enorme demandada e a enorme relevância de um produto específico, que o volume produzido é de 2/3 em um local onde possa haver um conflito. Escassez e preço nas alturas é garantido. Tanto que em um passado não muito distante, no início de 2020, com a crise sanitária, a escassez
escassez de matérias-primas como produtos químicos e equipamentos diminuíram drasticamente a capacidade de produção das fábricas, que logo em seguida fecharam as portas ou operaram com capacidade mínima, ocasionando aqui atrasos e escassez de chips no mundo todo. Com uma demanda altíssima por tecnologia devido aqui ao trabalho remoto, ensino à distância, dispositivos médicos, entre outros equipamentos, isso causou um aumento de forma gigantesca e também uma disputa global pelos dispositivos. Os semicondutores são o petróleo do século 21. Quem controla a produção, controla o mercado. E assim, pensando em a China anexando Taiwan e tendo esse controle, o que nós podemos esperar de um país que, se for o caso, tomar à força um território que é o polo tecnológico de extrema importância para o mundo, ter o controle da produção e exportação do item fundamental para a continuidade tecnológica. Um país que o governo diz o que você deve fazer e dizer. Frente a esse clima de tensão, a TSMC deu luz verde para a construção da sua primeira fábrica europeia no leste da Alemanha. A TSMC deterá 70% do projeto e trabalhará em conjunto com 3 parceiros europeus, a empresa holandesa NXP e 2 alemãs, a Infineon e a Bosch. Há também a proibição de exportação de chips para a China, tanto que a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, disse que as limitações impostas pelos Estados Unidos à indústria de semicondutores da China é bullying econômico. A representante de Pequim falou que o comportamento dos Estados Unidos prejudica gravemente a estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento global. Então assim, meu colega, o clima de tensão entre a China, Estados Unidos e Taiwan tá na mesa. Nós vamos aqui acompanhando o caminhar dos acontecimentos, sempre torcendo para que ações sensatas sejam tomadas por parte dos governantes das ações. Eu fico por aqui. Se você não faz parte aqui do nosso canal, dá essa força aqui pra gente com a sua inscrição e seja muito bem-vindo. Seu like, ele é muito importante pro nosso trabalho, porque é ele o responsável por enviar esse vídeo a mais e mais pessoas que precisam de informação para poder entender o porquê dos fatos. Informação correta deve ser passada à frente e a muitos. Então, eu conto com o seu super like, beleza? Então, um abraço e fui!